quero aproveitar que o senhor citou o Pará, né? Lideranças indígenas na região ali do Baixo Tapajós, no oeste do Pará, protocolaram uma representação no Ministério Público Federal contra o senhor. A iniciativa o acusa de racismo, né, também de disseminação de desinformação em relação a declarações feitas durante a sua passagem ali por Santarém. Teve um vídeo, né, em que você classifica as pessoas que estavam ali protestando de povos tradicionais como uma sabotagem gigantesca para o desenvolvimento da região com relação a uma empresa por lá, que é a Cargill. Então, quero aproveitar para abrir espaço também para te ouvir a respeito desse assunto, dessa representação, e também para aproveitar para questionar a figura, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, né? O PT tem ali um trânsito com as comunidades tradicionais. O senhor vai se antever a elas, vai se opor a elas de alguma maneira, ou não? Já começo mantendo o que eu disse. Primeiro que ninguém ali é índio. A tal da tribo que está se opondo a mim chama Boriri, Borili. É uma tribo que desapareceu no século XVIII, aí um antropólogo foi e redescobriu agora para demarcar terra. Sabe? Eles ressurgiram 200 e tantos anos depois e eles estão de volta. Naturalmente, faz parte de uma espécie de uma máfia que foi criada aqui no Brasil para dificultar a instalação de infraestrutura nos estados brasileiros, para fazer sabotagem, para trabalhar com o estrangeiro e trabalhar com um partido político que praticamente cafetina as pessoas nesse assunto, que é o PSOL. A Cargill tem um entreposto gigantesco que faz escoar a produção da agricultura do Pará e do Mato Grosso. É uma coisa fundamental para que o Brasil tenha emprego. Santarém pode ser uma cidade bem mais rica. Pô, eu tô falando de um lugar, sabe, amazônico, um lugar que é difícil trabalhar, as coisas, é um lugar distante, energia é cara. E eles montaram todo esse entreposto, precisavam ali terminar uma hidrovia para a gente fazer a conexão com o Ferrogrão, etc. E aí eles foram embargar, dizendo que isso afeta os índios. E aí você vai olhar o índio, não é um índio. Então, são sabotadores mesmo. Ou a pessoa lá do PSOL que entrou com uma ação, que entre com 10, eu tô pouco me lixando pra essa gente, tá? Eu tô pouco me lixando pra os brasileiros que, né, botam um cocar e fingem que são índios. Eu tô pouco me lixando pra essas pessoas. Eu acho que a gente tem que lidar com os problemas brasileiros, tem que ser muito enfático. Do lado da estação da Cargill, tinha gente catando lixo. Eu quero ver um lugar que tem a instalação da Cargill funcionando, para que você tenha emprego e não tenha gente catando lixo. Essas pessoas querem, no fundo, que é o brasileiro que vive no norte, viva de maneira primitiva. Que ele viva igual um ribeirinho, que achou um peixe, come um resto de farinha ali, mora numa casa que não tem água. Eu gravei um vídeo com uma família ribeirinha, todo mundo tinha graves problemas gastrointestinais, desenvolvimento mental que foi atrapalhado na infância porque ficou desnutrido. Se você não levar desenvolvimento, aquelas pessoas vão viver quase como bichos. Só que essa galera acha que é bonito, porque não mora lá com eles, né? Todos esses onguistas aí, eles moram na capital, moram num apartamento bom, tomam água potável. Aí para eles é gostoso. Então eu não vou aceitar isso, eu vou continuar enfrentando todos eles. Mais discussões como a da Ferrogrão, pré-candidato, podem ocorrer em outros momentos, já ocorreram em outros momentos e já houve protestos, não só, né, com a sua figura, na verdade com outras figuras, inclusive do próprio PT. Me lembro de discussões, por exemplo, sobre a usina de Belo Monte, né, o protesto das comunidades tradicionais é também, digamos assim, muito tradicional na nossa história política, né? Então, enfim, o senhor pretende continuar se opondo, quer aconteçam outros protestos para outros tópicos pelos quais eles fazem oposição? Não, assim, depende do protesto. Se a pessoa está fazendo um protesto, tá tudo bem. O protesto, todo mundo pode protestar até por coisas erradas. Quer protestar, proteste. Eu não aceito sabotagem. Eu não aceito que você vai interromper uma obra, que é a da Ferrogrão, que é fundamental para o desenvolvimento do Brasil, porque, dado que um trilho de trem passa a 200 quilômetros de uma tribo, de uma reserva, isso está afetando o estilo de vida indígena. Pelo amor de Deus, isso é só sabotagem. Isso é sabotagem institucional. E aí você vai ver quem está por trás dessas tribos. ONGs das mais diversas, com dinheiro de fora do Brasil, que curiosamente concorrem com a agricultura brasileira. Que coincidência. Isso não, isso é sabotagem. Aí eu vou prender. Aí eu vou expulsar o ongueiro do Brasil. Quem estiver com ONG sabotando o Brasil será expulso do Brasil. Nós vamos passar uma legislação muito clara sobre sabotagem institucional. E por que eu tô falando isso? Podia falar isso lá pro índio, já para essa discussão não ficar só sobre eles. Ontem eu estive numa reunião, tá na imprensa, com embaixadores de mais de 60 nações. Fui o único candidato, pré-candidato, que falou inglês com eles. Falei inglês, falei em sueco, porque diferente dos outros eu sei falar, eu sou uma pessoa educada. Mas eu avisei os estrangeiros.
a farra das suas ONGs, em vez de eu embaixador americano, embaixador da França, embaixatriz da França, não vai rolar. Não vai rolar. Suas ONGs que nos sabotam, eu vou botar eles para fora ou eles vão ter que se comportar. Que isso é sabotagem ao nosso país. Imagina, na Inglaterra você vai construir uma ferrovia, vai construir uma obra de infraestrutura, constrói. No Brasil eu não posso. Eu não vou aceitar isso. Renan, minha pergunta é sobre as suas alianças políticas e articulações políticas, porque a gente sabe que na política não é só, né, o político de opinião é muito importante, mas também como é que estão as suas alianças políticas nas diferentes regiões do Brasil, né? Aqui você tem um público focado mais aqui no Sudeste. Como é que você está fazendo alianças com outras lideranças do e também aproveito para perguntar a questão da desistência do deputado Kim Kataguiri, né, pré-candidato, então, a manter o seu posto de deputado federal. O que foi o principal motivo dessa desistência? Foi, de fato, para ele assumir um super ministério com você, se dedicar à sua campanha, ou foi a impossibilidade de conseguir vencer o favoritismo de Tarcísio? Olha, a tua primeira pergunta sobre alianças. Eu não estou afim agora de fazer aliança. Tudo na vida tem o seu momento. Eu comecei sozinho nessa campanha. Eu tô sofrendo muito na campanha. Eu tenho que rodar de carro. Eu fico doente. Eu perdi meus. Eu não vejo meus pais. Eu não vejo boa parte da minha família. E eu sei que eu tenho que fazer isso e aí chegar nos 10% meio que sozinho com os meus amigos e com o meu time. Eu tenho que me provar sozinho agora. E ninguém vai me ajudar. Ninguém vai ser aliado meu nessa história. É muito solitário esse trabalho que a gente vai fazer. As alianças vão surgir quando é inevitável se aliar comigo. Então, quando me tornar inevitável, eles vão conversar e eu vou montar as alianças de acordo com o que precisa ser feito, que é o compromisso nosso de mudar o Brasil, são a agenda nossa. Olha, se você quer ser meu aliado, você vai assinar um documento público com o seu partido, avisando que você vai defender a destruição total do crime organizado, que não você vai se comprometer a entrar no nosso plano de desfavelização para acabar com as favelas brasileiras em no máximo 10 anos, que você vai se comprometer publicamente com toda a sua bancada em atuar no combate irrestrito à corrupção. E mais outros temas que são centrais no nosso plano de governo. Fazendo assim, de maneira transparente, sem colocar bandidos, nós faremos alianças com todo mundo, ou quase todo mundo, tá? Agora, tudo na vida tem o seu momento. Eu tenho que me provar, eu sou para muitas pessoas uma figura nova. E se eu não conseguir, eu falhei. Então eu tenho, é uma pressão grande porque eu não posso falhar, eu tenho que chegar lá e eu vou chegar sozinho. Simplesmente, essa pessoa com esse perfil que ela vai até o fim com os Bolsonaro, ela não precisa votar em mim. Ela vai votar em mim no segundo turno. No primeiro turno, existem milhões de outros brasileiros. A questão para mim é, eu não acredito no termo polarização. Esse foi um termo que a imprensa cunhou para falar que existem dois extremos. Eu não acho que o Lula nem o Flávio Bolsonaro são extremistas. Acho que eles são de centro. A agenda dos dois é muito parecida, tanto que votaram igual, por exemplo, no fim da escala 6x1, votaram junto aí no negócio da misoginia. Ambos estão envolvidos no escândalo do Banco Master, ambos estão envolvidos no escândalo do INSS. Se você olha direitinho, não tem polarização. Você tem os caras do centro político que os olhos verdes do Bolsonaro encantaram um público, e, vamos dizer, o colchão malhado agora do Lula é do outro público. É uma piada, mas é real, assim, é sobre personalidade. E como eu adentro isso? Com algo chamado imaginação. Você colocou, Renan, você tem um pensamento racional, meio mais concreto. E coisas concretas não costumam ganhar corações, mas na verdade eu venho ganhando corações. E onde eu demonstro pra você que eu ganho corações? Não é nem que eu ganho coraçõezinhos de fãs e tal. Não é nem isso. É eu, eu proponho um sonho de um Brasil diferente que integra as pessoas. E aí a gente percebe, ao eu propor esse sonho, que todos os eventos que eu faço são maiores que os dos demais candidatos. Quando eu vou num podcast, quando eu vou numa rádio, eu dou mais audiência do que os demais candidatos. Isso é sintoma de algo muito novo, tá? Isso é um sintoma de algo muito quente. E esses fenômenos que ficam quentes, eles tendem a se espalhar melhor. Então eu comecei com 1%, depois para 5%. Na pesquisa Atlas, nos trackings que saem nessa pesquisa por aí, 8, 9, 10, 11, eu preciso me firmar em terceiro agora. E eu já estou me firmando em terceiro. Eu nem acho que eu esteja mais competindo agora no patamar dos governadores. Eu já estou indo para um patamar em que eu preciso buscar o Flávio. E nesse jogo, nesse desenho que eu coloco para você, sonhar e propor uma imaginação do o que é um Brasil sem favela, o que é um Brasil em que o Nordeste é desenvolvido, o que é um Brasil em que a bandidagem será destroçada, o que é um Brasil que vai saber utilizar suas terras raras como um instrumento real para enriquecer as pessoas. E eu falar dessas propostas, eu ir viajar ao Brasil profundo, eu ir pro Pará de carro, eu ir pro Maranhão de carro, eu ir pro Rio Grande do Norte, no interior, no sertão árido de carro,
Nenhum deles está fazendo. E aí as pessoas passam a viver do sonho comigo. E sonho é sobre emoção também. É a sua imaginação e o seu coração batendo juntos. E quando essas coisas acontecem, você emociona as pessoas abraçam o seu sonho. E isso é muito poderoso, muito poderoso. Opa! Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixa o like. Ajude a Tesoura Nacional nessa missão.